Aí você, tipo, sai de Rio Grande, Oi? você sai de Rio Grande pra São Paulo, você não chega a morar em Porto Alegre. Não, eu não morei. Eu vim pra cá com 23 anos. O que aconteceu foi assim, quando eu tinha 17 anos, eu fui trabalhar, porque na época eu tava estudando, eu ainda tava no ensino médio. Sim. Mas, como eu falei lá no começo, eu nunca gostei de estudar, eu não gostava da escola, eu não entendia por que eu ia pra escola, eu achava um saco, e eu gostava era de sair da escola e ir pra casa fazer alguma coisa. Então eu não era o vagabundo completo, porque eu tinha determinação e vontade de fazer coisas, mas eu não tinha determinação e vontade de fazer coisas na escola. Sim, sim. Então eu era um aluno ruim, porque eu não ligava muito, não participava muito das coisas da escola, muitas vezes não fazia trabalho e tal, mas sempre ia, né, sempre estava indo pro colégio, fazendo as provas e tal, e em alguns anos, inclusive, eu fui muito mal, eu reprovei duas vezes na escola, eu reprovei na 4ª série e depois na 8ª série. Caramba. E aí, quando eu fui pro ensino médio, eu já era aquela coisa mais adolescente e tal, até por eu ter reprovado 2 vezes, eu já tava um pouco mais velho, né, e quando eu tava no 3º ano, eu já tinha ali 17 para 18 anos, né, em 2007, 2008, e nesse ano, 2007, eu resolvi começar a trabalhar. Eu conhecia algumas pessoas que trabalhavam num provedor de internet lá em Rio Grande, que era tipo a empresa dos sonhos, assim, era como se fosse trabalhar no Google hoje em dia, assim, dentro do universo que eu vivia, né? Era a empresa de tecnologia da cidade. Se tu gosta de tecnologia e tu quer trabalhar com isso, só tem um lugar que tu pode trabalhar, que era essa empresa. E aí eu conheci algumas pessoas que trabalhavam lá, e por causa da igreja, que na época eu tenho um padre na família, né, que é meu padrinho, e na época eu frequentava muitas coisas da igreja, assim, infância, adolescência e tal, e na igreja eu conheci o cara que era o fundador dessa empresa, que era o cara dono do provedor, assim, que era tipo o Bill Gates de Rio Grande. E aí eu falei, pô, eu tenho que falar com esse cara, de algum jeito. E aí eu fui na molecada que eu conhecia, que era tipo os caras um pouco mais velhos que eu, que devia ter uns 25, 26 anos. Sim. E eu falei, cara, quando souber que tem uma vaga nessa empresa, me fala que eu quero trabalhar lá. E aí, eu acho que os caras não botavam muita fé, mas um dia um me avisou. Falou, cara, vai abrir uma vaga, eu vou ser transferido da minha vaga atual pra essa vaga nova. Tipo, era um setor que não existia ainda. Esse cara, ele ia ser colocado num novo ambiente e o lugar dele ia ficar disponível. Então eu entrei no lugar do cara e, aliás, ele queria que eu entrasse, né? Ele me deu essa dica e eu fui lá deixar o currículo. Só que como eu não era um excelente aluno, como eu não tinha terminado o ensino médio, eu simplesmente não tinha nada no meu currículo, né? Eu tinha o meu ensino fundamental e o meu ensino médio incompleto, e meu nome, meu sobrenome, meu RG, e isso aí. E aí eu falei, cara, eu vou fazer um currículo e vou levar, né? Só que aí, o que eu fiz? Pra encher linguiça no currículo, eu botei as coisas que eu sabia fazer em casa. Tipo, as coisas de programação que eu já tinha mexido, sabia mexer em FTP, sabia desenvolver site, sabia... Cara, eu acho que até desenho eu devo ter posto, porque eu tava assim, ó, querendo encher linguiça. E aí eu fiz o meu currículo no meu computadorzinho lá em casa. Na época já era um computadorzinho melhor, mas não tinha impressora. Sim. E aí eu pensei, bom, agora eu preciso imprimir esse currículo e levar lá no provedor. Eu era muito pobre, a minha família nunca teve muito dinheiro, assim, era o suficiente pra gente sobreviver, todo mundo bem, mas não tinha como esbanjar, assim, e eu não tinha, inclusive, como pegar um ônibus pra ir pro provedor, porque o dinheiro que a minha mãe tinha pra me dar era pouco, assim. E aí eu falei, não, me dá o dinheiro que tu tem e eu vou dar um jeito. E aí ela me deu lá, sei lá, R$1,50, R$2, e esse dinheiro era suficiente para ou ir pro provedor fazer a entrevista de emprego, entregar meu currículo, né? Em princípio era só entregar o currículo, ou imprimir o currículo, que eu preferi fazer, né? E aí eu peguei o dinheiro, fui caminhando pro provedor, que lá em Rio Grande não é uma cidade muito grande, né? Essas coisas não são tão longe. Sim. Mas a empresa ficava no centro. Eu dei uma caminhada de uns 25 minutos com o... Eu não sei se era pendrive ou se era um CD, cara. Se para um CD na mão, assim, com conteúdo ali pra imprimir. Até que eu passei por uma lan house, entrei lá, consegui imprimir o negócio, e aí segui caminhando com o currículo na mão, e a missão de ser
notado, de chamar a atenção de alguém que fosse conversar comigo, e de preferência de não deixar a pessoa ver meu currículo, porque se a pessoa visse meu currículo, muito provavelmente ela ia me mandar embora. E aí eu cheguei lá, e nesse dia foi tipo o marco na minha vida, aonde eu me tornei o cara mais eloquente do mundo, assim, porque hoje em dia eu sou esse cara que não cala a boca mais. Tu fala uma pergunta, eu fico 4 horas falando. Só que até então eu era muito tímido. Eu era absolutamente tímido, assim, introvertido e tal. E aí nesse dia eu cheguei lá, fiquei um tempão esperando eu cheguei na recepção, né, e falei pra moça do caixa ali, sei lá o que era, do atendimento. Falei, olha, eu quero uma entrevista de emprego, né, porque eu soube que tem uma vaga e tal. E aí ela disse, eu vou chamar o fulano. Só que o fulano era o dono da empresa e é óbvio que ele não tinha tempo pra me receber. E aí eles me deixaram de plantão lá mofando, esperando o cara aparecer. O cara não apareceu, aí demorou tanto que eu acho que eles viram que eu não ia embora mais. E aí o cara desceu pra me levar até o gerente do setor que iria contratar. Tipo, ele me deu atenção, me tratou bem, me conhecia, né, de me ver na igreja e tal, mas ele meio que fez a ponte de, não, já que tu tá aqui, com alguém, eu vou te levar pro meu funcionário que cuida disso. E aí me entregou pro cara, e o cara, eu lembro que ele tinha, já era quase meio-dia, assim, e o cara queria fumar. E aí ele, no intervalo do cigarro dele, ele ia conversar comigo. E aí eu subi com ele, assim, lá pro último andar do prédio, que era de 4 andares, então pra mim Rio Grande era um prédio altíssimo, mas hoje em dia, morando em São Paulo, eu já acho mais normal. E aí naquela época eu não tinha absolutamente nenhuma referência de trabalho, não tinha absolutamente nenhuma referência de nada, mas eu tinha muita vontade de trabalhar nessa empresa. E aí o cara me deu, sei lá, 5 minutos pra conversar com ele, e a moral da história é que eu fiquei quase 2 horas conversando com o cara. E o cara de cima do prédio começou a apontar as antenas, assim, porque era um provedor de internet via rádio. Eles tinham uns pontos de distribuição e tal. O cara começou a me contar como funcionava a empresa, onde que era, o que era, não sei o que, e o que eles precisavam do funcionário novo. E eu sabia tudo, né? Ele me perguntava os negócios e eu, não, claro, sei, conheço e tal. Não fazia a menor ideia do que ele tava falando. Mas eu não calava a boca, né? E ele achando que eu tava entendendo tudo. E aí eu sei que a moral da história é que a gente conversa um tempão, o cara tava quase perdendo o almoço dele já. Ele falou assim, não, então começa hoje à tarde, deixa o teu currículo na minha mesa, que quando eu voltar eu vou dar uma olhada, mas tu pode começar hoje, sei lá, 1h da tarde. E aí ele saiu pra almoçar, e eu saí com ele, e aí eu pensei, se eu for pra casa eu não vou conseguir voltar a tempo. E aí eu meio que fingi que tava indo embora, e dei umas voltas, e depois voltei pra empresa, e cheguei antes dele. E aí, quando ele chegou, eu já tava lá, ele já meio que foi me direcionando o que tinha que fazer, como é que era e tal, e eu acho que eles nunca viram o meu currículo de verdade. Mas eu entrei nessa empresa nesse ano, em 2007, e eu fiquei trabalhando nessa empresa até 2013, que foi quando eu pedi pra sair, pra ir tentar a vida em São Paulo, né? Caramba, 6 anos você passou trabalhando lá? Eu fiquei 6 anos, foi meu primeiro emprego e o meu único emprego, eu posso dizer, até hoje, né? Depois que eu saí de lá, eu já trabalhava na época com um blog. Eu tinha um blog pessoal que me dava algum rendimento, assim. Por alguns anos até na empresa, acho que os últimos 2 anos da empresa, eu ganhava mais dinheiro com o blog do que com o meu salário de carteira assinada, né?